Nós hoje começaremos a exposição do Evangelho de Marcos. Eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Marcos. Faremos a leitura de Marcos, capítulo 1, verso 1. Marcos, capítulo 1, verso 1. Apenas o primeiro verso. Diz assim a palavra do nosso Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos ao nosso Senhor. Nosso amado Pai, mais uma vez abrimos a Tua Palavra com o propósito de expor a Tua Palavra. Que seja anunciado, ó Pai, a Tua verdade, a partir desta breve porção da Tua Palavra, uma breve exposição da Tua Escritura, mas que o Senhor nos instrua, fale aos nossos corações, queremos ser instruídos por Ti. Peço-te, Pai, que o Senhor me use para a glória do Teu nome, apesar das minhas limitações. Usa-me, ó Pai, poderosamente na pregação da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Como mencionei, meus irmãos, nós hoje começaremos uma caminhada que eu não sei quando terminaremos, na exposição do Evangelho de Marcos. Um evangelho preciosíssimo, com lições riquíssimas para a nossa alma, com instruções para a nossa vida. E o nosso desejo é que, a partir das nossas exposições, nós possamos conhecer não simplesmente mais do Evangelho de Marcos, mas que conheçamos mais do Cristo que é revelado no Evangelho de Marcos. Pois foi para Foi para isso que o Senhor nos chamou, não somente para viver para a glória do Seu nome, mas nós devemos viver neste mundo buscando conhecer mais a respeito de Cristo, nosso Redentor. E Marcos, como um servo do Senhor, alinhado com todos os outros servos do Senhor que escreveram a Escritura, eles tinham o desejo de fazer com que os homens conheçam mais a Cristo, e Ele vai revelar a Cristo com muita clareza no seu Evangelho. Estamos diante daquilo que é chamado no primeiro verso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós observaremos aqui, de modo introdutório e breve a respeito deste Evangelho, que o autor deste Evangelho não se apresenta no início deste Evangelho, como vemos com frequência o apóstolo Paulo fazer nas suas cartas. Há uma distinção, é interessante que você pega as cartas e você vai ver lá, Paulo, apóstolo, Pedro se apresentando também. Você vai ver que nas cartas os homens de Deus, com frequência, eles apresentam quem são e muitas vezes até apresentam as suas credenciais. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, Paulo, apóstolo, não por intermédio de homem, nem foi enviado por homem algum, mas foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor o comissionou para o apostolado e ele vai falar tais coisas. Mas quando nós olhamos para os evangelhos, não. Os evangelhos não apresentam seus autores, mas são anônimos. Contudo, meus irmãos, evidências externas, bem como internas, nos apresentam um conteúdo suficiente para determinarmos a sua autoria. Não somente referências nos próprios livros, muitas vezes, mas outros livros, narrativas, apontando para o fato de que determinado homem é o autor de determinado evangelho. Evidências externas há, evidências internas e externas também. É interessante que os pais da igreja com frequência olhavam para este evangelho e atribuíam a este evangelho um autor. Eles atribuíam e falavam, o autor deste evangelho é um homem chamado João Marcos, primo de Barnabé, ou Marcos.
e Justino, o mártir, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, eles confirmavam nos seus escritos que Marcos foi o autor desse evangelho. Tradicionalmente, então, nós entendemos que João Marcos foi quem escreveu. E os estudiosos que vão tratar, expor e comentar este evangelho, eles vão concordar neste ponto. Como falei anteriormente, razões internas e internas nos conduzirão à conclusão de que foi ele quem escreveu. Como um comentarista escreveu em um de seus comentários: de acordo com a tradição, unanimemente considera-se Marcos o autor desse livro, pela simples e razoável premissa de que, onde quer que este nome é mencionado no Novo Testamento, a mesma pessoa é indicada. Essa pessoa é chamada de Marcos, como podemos ver em Atos capítulo 15, versículo de número 39. Marcos capítulo 15, verso de número 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Nós encontramos também referência em Colossenses capítulo 4, versículo de número 10. Colossenses capítulo 4, verso de número 10. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Encontramos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Encontramos o próprio apóstolo Pedro também, com quem João Marcos caminhou, fazendo referência a ele. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. É interessante, ele vai chamar Marcos de seu filho. Marcos, como mencionei, ele caminhou muito com o apóstolo Pedro, como nós observaremos brevemente. Para ser exato, o comentarista continua, esse era o seu nome na língua do mundo greco-romano. Escreve-se Marcos, em grego, e Marcos, em latim. É claro que, sendo ele judeu, Marcos era seu cognome, o seu outro nome. Seu nome original, ou judeu, era João. Então, em latim, Marcos, como Marcos do nosso irmão aqui da nossa igreja. Quando Marcos escreveu seu evangelho, uma resposta segura seria em algum período durante os anos 40 a 65 depois de Cristo. Não há muita precisão a respeito, há discussão muito a respeito de datas, mas eles ficam entre esse período do tempo depois do nosso Senhor Jesus Cristo, entre os anos 40 e 65 depois de Cristo. Mas tá bom. Nós sabemos essas informações brevemente, mas quem foi Marcos? João Marcos, meus irmãos, não foi um dos apóstolos, nem era um de seus discípulos diretos no período em que Cristo viveu na terra. Mas ele foi alguém que teve contato direto com homens que foram diretamente chamados por Cristo para o apostolado, a saber, Pedro e Paulo. Ele caminhou muito com estes homens. Marcos esteve com ambos os apóstolos em viagens. Ele foi um fiel auxiliador destes homens, sobretudo de Pedro, nos momentos mais ativos deste apóstolo. Os estudiosos, meus irmãos, ensinam que Marcos foi alguém que se dedicou a ouvir e a escrever as pregações, os ensinos e testemunhos do apóstolo Pedro e, provavelmente, também de outros servos do Senhor com quem teve a graça de caminhar. Ele foi alguém que ouviu e ele, como que foi um servo que colocou no lápis
em grego, as verdades que eram proclamadas por Pedro, provavelmente em aramaico. E ele escreveu. Alguns dizem, inclusive, que este evangelho poderia ser o evangelho de Pedro, justamente por causa do conteúdo que vem dele. Ele, meus irmãos, isto é, Marcos, é mencionado nas cartas de Paulo e de Pedro, inclusive, como lemos. Ele era primo de Barnabé e acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Vemos também em alguma ocasião que ele foi rejeitado por Paulo posteriormente, mas foi recebido por Pedro. Anos depois, o próprio apóstolo Paulo o convida mais uma vez, tendo como útil para ele. No fim da sua vida, ele vai dizer, ele me é muito útil. Ele acolhe mais uma vez aquele que havia sido rejeitado por ele no passado. Este evangelho, o evangelho de Marcos, ele é conhecido como um dos evangelhos sinóticos, que envolve o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Esta palavra, meus irmãos, é a junção de duas palavras gregas que significa ver conjuntamente. Ver conjuntamente. E como percebemos, há muita similaridade nos escritos dos evangelhos, mas há também distinção. Por mais que narrem muitos eventos iguais, existe uma visão distinta, com um público distinto do mesmo evento. Eles narram muitas vezes histórias que são muito semelhantes, iguais, você às vezes nota uma diferença ou outra, porque a intenção do autor ou a intenção dos autores era distinta. E o público também. Lucas escreveu para os gregos, Mateus escreveu para os judeus e Marcos foi aquele que escreveu para os romanos. Públicos distintos, aspectos distintos da mesma cena que eles ouviram no caso de Marcos ou que muitos contemplaram e eles escreveram tudo isso. Então, como falei, o público para o qual Marcos dirige este evangelho era predominantemente, se não totalmente, de cristãos que viviam em Roma. Isso fica claro quando percebemos internamente, no evangelho de Marcos, o uso de palavras e explicações que não seriam necessárias se fosse escrito para o grupo de judeus. Quando Jesus ressuscitou, por exemplo, a filha de Jairo, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi. Então ele vai explicar, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Ou quando Marcos preocupou-se em explicar os costumes judaicos, se fossem judeus, por que razão explicar? Não teria a menor necessidade, mas ele vai tentar explicar, por quê? Porque aqueles homens certamente não conheciam com tanta clareza, não somente algumas palavras, mas também algumas práticas e costumes judaicos. Em várias ocasiões, ele explica os costumes judaicos para seus leitores. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 7, versículos 3º e 4º. Marcos, capítulo 7, versículos 3º e 4º. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. O versículo 3º, eu li o 4º. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Ainda no capítulo 7, versículo de número 11, vai dizer, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Ele vai explicar o que é corbã para aqueles homens. E lá ainda em Marcos, capítulo 14, versículo de número 12, a outra ocasião em que ele vai explicar alguma coisa, ele vai falar assim, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então,
Com frequência nós encontramos explicações que seriam de fato desnecessárias se o público dele fosse um público judeu. E é interessante notarmos também, meus irmãos, que talvez porque eles eram romanos, identificamos que no Evangelho de Marcos, diferente dos outros evangelhos, é um evangelho que há muito movimento. Alguns vão chamar o Evangelho de Marcos de Evangelho de ação. É como se ele não parasse. Ele vai descrever muitas ações de Cristo, ele vai dizer imediatamente, e passou a fazer isso, Com frequência, é interessante, com frequência você vai encontrar no texto grego uma palavra e passou a fazer, e fez isso, e fez aquilo. Como que Cristo não parando, e ele vai descrever este movimento intenso de Cristo. E ele vai fazer isso de modo bem resumido, porque como vocês certamente já perceberam, o Evangelho de Marcos ele é mais curtinho. Ele tem apenas 16 capítulos, diferente de Mateus e de Lucas, que são bem mais extensos. Então ele resume bastante. Ele como que parte direto para explicar e apresentar as coisas com muita clareza, como se ele tivesse pressa para que aqueles homens entendessem estas verdades. E de fato, os romanos eles gostavam de movimento e ação a si mesmo. Ele conhecia estas verdades. Ele quer apresentar isto para estes homens. Com frequência, Cristo muda de cena e está sempre em movimento. E Marcos vai direto ao ponto. Ele deseja falar rapidamente sobre o que é central. É como se ele não quisesse perder tempo, meus irmãos. Se nós pudéssemos definir um tema central para o Evangelho de Marcos, nós podemos extraí-lo de todo o conteúdo do Evangelho. Ao observar todos os capítulos. Contudo, logo no início deste livro, encontramos a declaração que envolve o que será exposto durante todo o Evangelho. Cristo, o eterno Filho de Deus e servo sofredor. Ele vai apresentar Cristo como aquele que é o eterno Filho de Deus e aquele que veio para padecer e sofrer no lugar de pecadores indignos como nós. Ele é aquele que foi crucificado em fraqueza, mas que é verdadeiramente o Filho de Deus. Os romanos, meus irmãos, eles gostavam de grandeza. Foi para eles que ele escreveu. E que Cristo aqui, ele é apresentado para eles. Mesmo em muitas ocasiões em que ele é apresentado como servo sofredor, ele se revela ali como Filho de Deus e Senhor. Na cruz nós vemos isso, na cruz dele, em Marcos capítulo 15. É justamente isso que vai constatar aquele centurião quando vê ele suspirar e bradar na cruz. Ele vai dizer, verdadeiramente este era Filho de Deus. Ele percebe a grandeza. Ele identifica que não se trata de um homem comum, como muitos outros que foram crucificados diante dos olhos dele. Então, meus irmãos, nós estamos aqui. Verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Neste primeiro verso, nós podemos identificar, como mencionei anteriormente, um resumo de tudo aquilo que será exposto neste Evangelho. Nestas primeiras palavras, meus irmãos, nós encontramos a síntese de uma pessoa gloriosa e sua gloriosa obra. Tudo o que o homem precisa saber para que possa ser liberto do reino deste mundo, do reino de Satanás, da escravidão, da iniquidade, da perversidade, está contido aqui, nesta primeira declaração. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Meus irmãos, se nós tivéssemos apenas esta declaração como texto, através do qual tivéssemos que falar sobre Cristo e sua obra, encontraríamos conteúdo suficiente nele para apresentar toda a obra redentora de Cristo, bem como quem ele é.
Quem lesse, meus irmãos, esse versículo aqui, certamente lembraria de Augusto César. Porque o anúncio sobre César é como se fosse um anúncio do Evangelho para Roma. E eles certamente constatariam isso, eles iam ligar assim e dizer, como assim é o princípio do Evangelho? E eles iam fazer uma relação com aquele que seria o Augusto César. E eles apresentavam Augusto César e a forma que eles anunciavam isso era como se estivessem anunciando o Evangelho. E Marcos é como que faz isso intencionalmente, né? Ele vai usar linguagem semelhante e vai dizer aqui, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que é o verdadeiro Filho de Deus. Então aqui nós encontraremos Evangelho, que é Jesus, aquele que é o Cristo, aquele que é o bendito, eterno e unigênito Filho de Deus. Ele vai dizer Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, meus irmãos, de Jesus Cristo são as suas boas novas de salvação para o mundo perdido. Ele estava escrevendo ali para pessoas que precisavam ouvir a respeito daquele que é o verdadeiro Salvador e que só poderiam conhecer quem é o verdadeiro Salvador através do anúncio deste Evangelho. E é interessante notarmos que Cristo, ele não somente é o Evangelho. Cristo é aquele que anuncia e prega o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Em Marcos ainda, capítulo 1, versículo 14, nós encontramos assim. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Então é interessante notarmos Cristo anunciando o Evangelho. Ele não faz isso apenas aqui, nós encontramos uma outra declaração a respeito disso em Marcos ainda, capítulo 8, versículo de número 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O que é isto? Anúncio do Evangelho. Versículos 34 e 35 ainda deste capítulo vai dizer: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ainda em Marcos capítulo 9, versículo de número 31, é dito: porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Anúncio do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho, ele aponta para a vida de Cristo, aponta para a morte de Cristo e aponta e envolve a sua ressurreição. É isso que Marcos nos dirá ainda no capítulo 10, versículos 33 a 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Isto é o Evangelho. Mas Cristo, ele não somente prega este Evangelho e fala a respeito da sua vida, morte e ressurreição. O Evangelho, meus irmãos, é sobre Jesus. É como se ele anunciasse ele mesmo diante dos homens.
João Batista será alguém que pregará a respeito desse Cristo que é o Evangelho. Em Marcos ainda, capítulo 1, versículos 7 e 8. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ainda no capítulo 1, versículo 11, nós encontramos também: então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E no versículo de número 45 ainda deste mesmo capítulo, nós encontramos as seguintes palavras: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Interessante, é o anúncio sobre este Cristo. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 19 e 20, diz assim a palavra: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E ainda no capítulo 7, verso de número 36, mas lhes ordenou a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Com frequência, é interessante ele falar, não fale não, mas com frequência eles abriam a boca e falavam, testemunhavam a respeito de Cristo, aquele que é o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho ele não pode ser dissociado de Cristo. Cristo é o Evangelho. A parte de Cristo não existe Evangelho. Mas é estranho o que nós temos visto hoje em nossos dias. Os homens têm falado que têm pregado o Evangelho, mas que Evangelho é este que não há Cristo? Que Evangelho é esse que não anuncia Cristo como homem? Mas não somente Cristo como homem, mas Cristo como Deus. Mas não somente Cristo como Deus, mas Cristo como aquele que padeceu na cruz para a redenção de homens pecadores. Não se fala mais em sacrifício. Não se fala em morte de Cristo. Não se fala em redenção. Como crerão em Cristo se os homens não anunciam a Cristo? Como salvar este mundo perdido se este Evangelho não é proclamado com fidelidade? O apóstolo Paulo pregava Cristo. O que é que ele diz? Ele foi chamado para pregar Cristo e este crucificado. Cristo e este crucificado deve ser o anúncio que deve sair da boca de todos aqueles que foram chamados por Deus para anunciar esta verdade. Então, meus irmãos, não existe salvação a parte deste Evangelho que anuncia a Cristo. Qualquer coisa que rejeite a Cristo no anúncio e a sua morte e tudo aquilo que significa dizer que Jesus Cristo é Filho de Deus, não é Evangelho. Mas aqui nesta declaração nós encontramos muito daquilo que é Cristo e do que significa o seu Evangelho, o que é seu Evangelho. É interessante notarmos que o texto vai dizer: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Meus irmãos, a palavra Jesus, esta palavra Jesus é o nome do nosso Salvador. E é justamente isto que significa. Jesus, ele é aquele que haveria de salvar seu povo. Este é o nome que lhe foi dado. Nós encontramos esta verdade em Mateus, capítulo 1, verso de número 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus,
porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ainda encontramos em Mateus, capítulo 11, versículos 27 a 30, as seguintes palavras. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo. Só podemos conhecer ao Pai através de Cristo. Cristo é aquele que vai revelar o Pai. Cristo é aquele que vai se entregar para a salvação. E Cristo é ainda aquele que vai convidar homens e mulheres a que se arrependam e a que creiam nele. Vinde a mim. Lembra muito do anúncio no Antigo Testamento, quando Isaías chama homens e mulheres às águas, a encontrar satisfação. Isaías capítulo 55, ele vai dizer, ele vai chamar os homens a justamente isso. Isaías capítulo 55, ele diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis nos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, o Senhor, ele convida os homens a que creiam nele mesmo, porque ele é o único caminho, o meio excelente através do qual o homem poderá ser salvo. Não somente Mateus reconhece isso. O próprio João, ele vai reconhecer isso. João capítulo 14, versículo 6, nos dirá o seguinte. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala, eu sou um caminho. Eu sou uma alternativa para a vida. Eu sou uma dentre várias verdades. Não, ele usa um artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não existe um outro nome ou uma outra pessoa através do qual o homem possa ser salvo. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. É como encontramos na declaração em Atos, capítulo 4, versículo de número 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E de quem é este nome? Este é Jesus. Ele é o Salvador. Jesus Cristo, homem. Mas Cristo, ele também aqui é revelado nesta breve porção da Escritura como aquele que é o nosso Redentor. Nós encontramos o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Temos o nome de Cristo, temos o título atribuído a ele. Cristo. Meus irmãos, Cristo é a palavra correspondente a Messias no Antigo Testamento. E aponta para Cristo como o Messias, aquele que é o ungido do Senhor. É isso que significa. Cristo significa Messias. E Messias significa ungido. E o que significa ungido? A ideia é que Cristo é aquele que
é ungido para exercer o seu ministério. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele foi comissionado para aquele que é o seu ofício tríplice: profeta, sacerdote e rei. Este é o ofício tríplice de Cristo, para o qual ele foi comissionado, para o qual ele foi ungido pelo Espírito de Deus, pelo seu próprio Espírito. E Cristo é aquele que é o profeta. O nosso catecismo definirão isso. Pergunta de número 24 do breve catecismo de Westminster. Como Cristo exerce as funções de profeta? Resposta: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Resumo breve e simples a respeito de Cristo como aquele que é o profeta. E alguns textos nos revelam que ele é este profeta, que haverá de nos revelar estas verdades. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, nós encontramos a seguinte declaração. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Cristo, ele é a luz do mundo. Ainda em João, capítulo 15, verso de número 15, diz assim a palavra do nosso Deus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então Cristo é aquele que vai fazer conhecido aos seus discípulos, aos homens, a vontade do seu Pai. Ele é fiel no anúncio e na entrega daquilo que lhe foi confiado. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21, nós encontramos a verdade de que o Senhor se utilizou de homens santos para que estes homens anunciassem a verdade da palavra de Deus. Ele vai dizer em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As palavras que foram escritas na Escritura são palavra de Deus, não inventadas por homens, mas homens que foram inspirados pelo Espírito de Cristo. E eles escreveram toda a vontade de Deus. Não se trata de invenção, se trata de palavras de Cristo, reveladas e escritas através de outros homens, usados pelo nosso Deus. João, capítulo 14, versículo de número 26, também nos ensina mais verdades a respeito de Cristo como o profeta que nos revela pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. João, capítulo 14, verso de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, aí ele dirá: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, meus irmãos, Cristo como o profeta, e para isto ele foi ungido, ele fez uma revelação completa da vontade de Deus na Escritura Sagrada. E ele nos revelou a sua vontade através de dois meios, como nos diz o nosso catecismo. Ele nos revelou e nos revela a vontade de Deus através da palavra, externamente, e do seu Espírito, internamente.
Então, qual é o meio, qual o instrumento que nós utilizaremos para anunciar as palavras de Cristo? Palavras estas que ele se utiliza para revelar para o homem um modo de salvação. É anunciando esta palavra e esta palavra somente. Não existe outro. Se os homens querem ouvir a palavra de Cristo, é abrindo a Escritura, lendo a Escritura e pregando a Escritura que eles poderão ouvir a respeito da salvação. Mas não se limita simplesmente a isso. Não há possibilidade do homem ser salvo simplesmente por ouvir a palavra lida. Ou simplesmente pelo ouvir a pregação da palavra. Porque, como mencionei em outra ocasião, a leitura da palavra vai até o ouvido dos homens, a pregação da palavra vai até o ouvido deles. Mas aquele que faz com que a palavra seja verdadeiramente aplicada no coração do homem, não é obra minha nem obra sua, mas obra do Espírito Santo de Deus. É Ele quem aplica e revela e conduz e modifica e faz com que esta verdade seja apreendida e fixada no coração do homem. Então é pela sua palavra e pelo seu Espírito que Ele nos revela a vontade do Senhor para a nossa salvação. Meus irmãos, toda a Escritura, ela é palavra de Cristo, porque aqueles que escreveram a palavra de Cristo. Então, Ele é o nosso verdadeiro profeta. Então, por essa razão é estranho até em algumas Bíblias. Você pega a Bíblia e tem lá marcado assim em vermelho as palavras de Cristo. Quais são os discursos de Cristo? Está aqui, Cristo falou isso aqui, isso, aquilo, outro. Não. Cristo não falou somente isso e aquilo. Toda a Escritura é palavra de Cristo. Se você tiver de grifar as palavras de Cristo na Bíblia, você tem que pegar de Gênesis a Apocalipse, de no princípio ao Amém. Porque a Escritura inteira, ela é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens foram inspirados para falar. E é Ele quem fala conosco através desta palavra. Porque Ele é o nosso profeta. Mas Cristo não é somente profeta. Cristo também é sacerdote. Como Cristo exerce, então, as funções de sacerdote? Pergunta de número 25 do Breve Catecismo de Westminster. Resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Este é o ofício de Cristo como sacerdote. Alguns textos nos são úteis para nos falar sobre esta verdade. Hebreus capítulo 9, versículos 14 e verso de número 28. Hebreus capítulo 9, verso 14 e verso de número 28, diz assim a palavra: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que foi que Ele fez? Ele se entregou. Como? Sem mácula. E o verso de número 28 ainda nos dirá o seguinte: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Os que aguardam para a salvação final. Mas o que foi que ele fez? Ele se entregou de uma vez para sempre. Este é o sacrifício de Cristo. Cristo, Ele é aquele que se ofereceu por nós. Um outro texto é Romanos capítulo 3, verso de número 25, onde encontramos a quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós encontramos ainda em Romanos capítulo 10, versículo 4, dizendo: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E voltando lá para Hebreus capítulo 2, verso de número 17, nós encontramos as seguintes palavras escritas: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Meus irmãos, Cristo, Ele é aquele que pode assumir 3 ofícios, coisa que homem algum poderia assumir. Você vai encontrar em Isaías o rei, que era rei, e ele vai tentar assumir o papel dos sacerdotes. O que acontece com ele? Lepra. O Senhor o pune. Os sacerdotes vêm para cima dele. Isto não é seu dever. Mas Cristo é aquele que não só assume e possui o ofício de profeta e rei, mas ele também é aquele que é sacerdote. E como sacerdote, no Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que fazia a mediação entre o povo e Deus. Diferente do profeta. O profeta era aquele que anunciava a vontade de Deus para o povo. O sacerdote mediava a relação do homem com Deus. Então existia o sacerdote, existia o sacrifício. Mas Cristo é aquele que não é somente o sacerdote, mas ele é também o sacrifício. Então Cristo é aquele que apresenta-se como sacerdote e como aquele que é imolado. Então, meus irmãos, o ofício sacerdotal de Cristo aponta, sobretudo, para a morte deste bendito Cristo na cruz, para a nossa salvação. Foi Ele quem se entregou para a nossa justificação. Foi Ele que se tornou maldição por nós, para que nós pudéssemos ser benditos filhos de Deus. Foi Ele que foi imposto numa cruz, no nosso lugar, quando nós merecíamos aquela cruz. Foi Ele que recebeu toda a ira de Deus sobre si, quando eu e você merecíamos. Ele é aquele que diz em Romanos, em Hebreus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, apontando para a tampa do propiciatório sobre a qual caía toda a ira de Deus. A ira de Deus era aplacada ali. Em Cristo a ira de Deus é aplacada. Ele é a nossa propiciação. Ele clama na cruz, quando a ira de Deus cai sobre ele: Deus meu, por que me desamparaste? Este é o clamor daquele que é o nosso sacerdote, que se entregou por nós para nos redimir. Ele é o nosso bendito sacrifício. E num único ato, num único sacrifício, Ele satisfez toda a exigência divina. O seu sacrifício é perfeito. Não há a menor necessidade de repetição deste sacrifício. É totalmente distinto. Incomparavelmente superior. Como vai declarar com muita clareza o livro em Hebreus. Os sacrifícios eram feitos com frequência no Antigo Testamento, derramamento de sangue muito, mas Cristo, num único ato, fez tudo e cumpriu tudo aquilo que os sacrifícios apontavam. Os sacrifícios apontavam para Ele. Ele é o nosso sacerdote. Ele morreu para a nossa salvação. Mas Cristo, meus irmãos, Ele não é somente aquele que é apresentado como profeta e sacerdote. Cristo também é chamado de rei. E a pergunta de número 26 do Catecismo dirá: como Cristo exerce as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos
inimigos. Cristo, Ele é o Rei. O Salmo de número 110, versículo 3 no Antigo Testamento, apontará para este Cristo que é Rei. Esse é um salmo que aponta para Ele. Salmo de número 110, verso 3, nos diz assim a palavra do nosso Senhor. Apresentar-vos-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora serão os teus jovens. Ele vai dizer anteriormente, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Esse salmo ele é repetido, ele é citado com frequência no Novo Testamento, e a referência que o próprio apóstolo Paulo vai fazer em Atos, ele vai aplicar esse texto aqui a Cristo como aquele que é Rei. Nós encontramos ainda a declaração lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 25. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 25, dizendo assim, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo como aquele que é o Rei, aponta para o fato de que Ele é aquele que exerce o seu reinado sobre seus escolhidos. Ele reina sobre aqueles que são seu povo, aqueles que são seus eleitos, como nos ensina João capítulo 1, verso de número 49. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele também é aquele que reina sobre os inimigos de seu povo escolhido, como no salmo que acabamos de ler. Salmo de número 110, versículo 2. O Senhor Jesus, como Rei, é aquele que faz todo o seu povo se submeter a si. Ele é aquele que faz com que os homens estejam dispostos. Ele conduz os homens a crer em Cristo como seu Salvador. Ele é aquele que, como Rei, faz os homens obedientes através do Espírito que é enviado a eles, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que os conduz. Quanto ao relacionamento com os inimigos, tanto nossos quanto dele, ele é aquele que os subjuga. Ele é aquele que vencerá tantos os seus inimigos como os nossos inimigos. Ele, como Rei, é aquele que age em favor daqueles que são seus filhos. Cristo, Ele é Rei. Mas é interessante ainda notarmos que João vai dizer, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nos é apresentado Cristo como Jesus, o homem, o Salvador. Nos é apresentado aqui Cristo como aquele que é Redentor, o Messias, o ungido, que foi ungido para exercer o seu ofício tríplice, mas ele é chamado de Filho de Deus. E essa declaração, meus irmãos, aponta para o fato de que Cristo, ele é Deus, tal qual o Pai. Cristo, ele é Deus, igual o seu Pai. Filho de Deus, meus irmãos, é muitas vezes aplicada a Jesus. Nós encontramos essa declaração aqui em Marcos capítulo 1, versículo 1. Nós encontramos ainda em Marcos capítulo 3, versículo de número 11. Os próprios espíritos imundos falando isso. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Ainda em Marcos capítulo 5, verso 7, nós encontramos as seguintes palavras, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo,
conjuro-te por Deus que não me atormentes. E há outras declarações ainda em Marcos capítulo 9, versículo 7, Marcos capítulo 14, versículo 61 a 62, e aquela declaração também do centurião em Marcos capítulo 15, verso de número 39, a declaração de que Jesus é o Filho de Deus. E nós percebemos, meus irmãos, que Marcos, quando fala em Jesus como Filho de Deus, tem em vista, como mencionei, mostrar que ele não é um simples homem. Ele tem a intenção de revelar que Jesus é divino. Além de Marcos, outras passagens confirmam isso para nós. Nós encontramos essa declaração a respeito de Cristo lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em João capítulo 1, versículo 1 até o 4, nós encontramos também a declaração e a revelação de que este Filho de Deus, ele é divino. Não somente Isaías vai revelar isso, que ele é o Senhor, ele possui todos esses atributos gloriosos que pertencem a Deus. João vai dizer que ele estava no princípio, apontando para o fato de que ele esteve lá na criação, quando todas as coisas foram criadas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Cristo, ele é Deus, não simplesmente um homem. Ele é plenamente divino e ele é plenamente humano. Não somente Isaías vai declarar isso, não somente João vai nos fazer reconhecer isso, mas o próprio apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 9, verso 5, nos dirá o seguinte. Leamos a partir do verso 4 que diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele vai chamar Cristo de Deus bendito. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, nós encontramos também algo muito belo a respeito de que Cristo é divino. Notamos neste texto que Jesus, como Filho de Deus, existia antes da criação do mundo. Existia antes da criação do mundo porque Ele mesmo o criou. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E foi Ele quem criou todas as coisas mesmo. Colossenses capítulo 1, verso de número 16, nos ensina isso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele está fazendo aqui uma referência ao próprio Cristo. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, também nos ensinará, dizendo: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A Cristo é atribuído um atributo que pertence somente a Deus o Pai. Ele é aquele que é todo-poderoso. Ele é o Alfa e ele é o Ômega. Ele é eterno. Cristo, ele é divino. Cristo, meus irmãos, ele é aquele que é o Filho de Deus e que é co-igual a Deus. Ele é co-eterno e é
consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo. Ele possui a mesma essência. Nosso catecismo vai dizer isso. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Substância igual. Poder igual. Glória igual. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E meus irmãos, como é importante reconhecermos o fato de que Cristo, Ele é divino. A salvação do homem depende da declaração de que Cristo é divino. Se Cristo, meus irmãos, fosse plenamente homem, Ele jamais na cruz poderia satisfazer as exigências divinas. O Senhor requeria um sacrifício que pudesse satisfazer a sua exigência. Os homens pecaram contra um Deus e contraíram uma dívida infinita que homem algum neste mundo poderia pagar. Por que razão? Porque nós não somos infinitos. Mas Cristo é aquele que é Deus, tal qual o Pai. E sendo Deus, tal qual o Pai, Ele é eterno e Ele é infinito. Então, somente alguém que é igual ao Pai poderia satisfazer as exigências do resgate. Cristo foi aquele que derramou o seu sangue precioso. E Ele satisfez as exigências de Deus, porque Ele era Deus, igual ao Pai. Não porque Ele é Deus, tal qual o Pai. Então, somente, meus irmãos, alguém que é Senhor poderia, então, fazer com que isto realmente acontecesse. Se nós dependêssemos simplesmente da humanidade de Cristo, nós hoje estaríamos caminhando para o inferno e salvação alguma existiria para mim e para ti. Então nós jamais podemos abrir a boca e dizer Cristo era somente humano. Assim como também não podemos abrir a boca para dizer que Cristo era simplesmente divino. Porque como a divindade pode ser posta na cruz e morta? Somente aquele que é plenamente divino e plenamente humano poderia sofrer naquela cruz. Foi isso que ele fez. Foi ele, Cristo, como o próprio Deus, que derramou o seu sangue na cruz. Nós sabemos, meus irmãos, foi Cristo que derramou o seu sangue na cruz. Mas é interessante notarmos o que em Atos é declarado. Atos capítulo 20, versículo de número 28. Atos capítulo 20, verso de número 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja só. Ele está dizendo aqui que Deus comprou com o seu próprio sangue a igreja. Quem padeceu na cruz foi Cristo. Foi Cristo que foi humilhado ali. Como João, como o próprio Marcos, no ponto alto da sua exposição, nos revelará Cristo. A partir do Marcos capítulo 15, versículo 33, até o verso de número 39, encontramos as seguintes palavras. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou.
E então o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então o versículo 39 diz, o centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Este é o Deus que foi posto na cruz. Cristo. Este é o Deus que bradou na cruz. Cristo. Este é o Deus que expirou na cruz. Cristo. Este é o Filho do Homem, como reconhecido pelo centurião. Ele é o Redentor. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele é divino, tal qual o Pai. Este é o reconhecimento daquele que contemplou a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, no momento em que ele estava sendo humilhado na cruz. A cruz de Cristo revelou diante de um centurião que estava acostumado a ver morte, e muitas mortes diante de si. Ele percebeu que algo diferente havia naquele que estava sendo posto na cruz. Ele percebeu que não se tratava simplesmente de um homem comum, mas se tratava do próprio Deus. Ele entregou a sua vida espontaneamente na cruz e fez isso em favor de nós. Meus irmãos, este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E este Evangelho que nós devemos anunciar e proclamar durante todos os dias em que vivemos neste mundo, até o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Este é o Evangelho que importa que anunciemos. Jesus Cristo, Filho de Deus, Redentor dos eleitos de Deus. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Pai, bendito Senhor gracioso, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra e pedimos que a Tua palavra, Pai, o Teu Evangelho, ele sempre seja proclamado aos nossos ouvidos, mas não somente isso, que o Teu Evangelho encontre guarida no nosso coração, que o Teu Evangelho, proclamado verdadeiramente, possa alcançar a homens e mulheres, e que eles possam, Pai, crer em Ti. Faze-nos, ó Deus, servos do Senhor, que nós, ó Deus, na nossa vida e com os nossos lábios testemunhemos de Cristo neste mundo. Usa-nos, Pai. Faz-nos, com ousadia, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém.